A química medicinal e a fitoterapia. O nosso grupo é formado pela Ana Paula, Edirleia, Edirlene, Jéssica e Matheus. O objetivo do nosso trabalho é mostrar a importância da química na fitoterapia com o uso de plantas medicinais utilizadas no combate a diversas doenças. Então, o que é a química? A química, como todo mundo já sabe, é a ciência que estuda a matéria, bem como sua composição e propriedade, estando presente em todos os momentos da nossa vida. Seja na hora de fazer um café, na hora de fazer um bolo, na roupa que a gente está usando. A química sempre está presente em nossa vida e sempre esteve. Como citado aqui no slide, o exemplo do gengibre, que tem várias indicações antioxidante, anti-inflamatória. É usado também para pessoas que têm problemas respiratórios. Aí aqui no slide a gente tem o princípio ativo e sua fórmula molecular. Como, por exemplo, também na fitoterapia. Aqui a fitoterapia é feita com o uso de plantas medicinais, nos quais os princípios ativos encontram-se agregado a outras substâncias de plantas. Mas como começou a fitoterapia? Desde que época que existe fitoterapia? A fitoterapia existe desde a época dos índios na utilização de plantas com os fins medicinais para tratamento, cura ou prevenção de doença. É uma das formas mais antigas de prática medicinal da humanidade no Brasil. O uso de plantas já existia desde a época dos índios. Logo em seguida, com os primeiros europeus chegando, se depararam com uma grande quantidade de plantas medicinais utilizadas pelas essas tribos. E logo passaram a utilizar dessas plantas medicinais também. A utilização de plantas medicinais como uma forma alternativa terapêutica, né? Então, como podemos entender os fitofarmacos? Os fitofarmacos são ações medicamentosas das plantas medicinais causadas pela presença de princípios ativos. Esses princípios ativos são moléculas chamadas de fitofarmacos. Essas moléculas são sintetizadas pelos metabolismos secundários dos vegetais, que é capaz de gerar milhares de compostos com uma grande diversidade e complexidade estrutural. A importância das plantas medicinais deve-se à sua contribuição como uma fonte natural de fármacos e proporcionar grandes chances de obtenção de moléculas e protótipos. Devido à ampla diversidade de seus constituintes, atualmente o composto de origem natural vem sendo cada vez mais estudado para possíveis atividades biológicas. Com os avanços científicos, como o avanço da química, permitindo isolar e identificar os princípios ativos de muitas plantas, e com o avanço da química também vem se encarregando de produzir em laboratórios essas tais moléculas, possibilitando a potencialização de suas atividades biológicas. Então, alguns medicamentos são preparados diretamente com os fitofarmacos, né? Que a gente já conhece aí, eu até citei no slide um exemplo, que é a digoxina. A digoxina é utilizada para quê? É utilizada no caso de problemas cardiovasculares. Digoxina, tem outros medicamentos também que são muito utilizados, que são fitofarmacos, que é utilizado aí de plantas medicinais. Os óleos essenciais são substâncias vegetais voláteis e de extrema concentração, que são extraídos a partir de partes de plantas, como das flores, das frutas e das raízes. Esses vegetais voláteis são princípios ativos presentes em plantas aromáticas. A principal substância dos óleos essenciais é o terpeno. Além dessa substância, existem outras também que podem ser usadas tanto para funções terapêuticas quanto para moléculas de protótipos na criação de novos compostos sintéticos. Alguns óleos essenciais são conhecidos por suas propriedades medicinais. Por exemplo, o óleo de cravo da Índia. Ele é um analgésico muito poderoso, bastante utilizado na área dentária. O eugenol ele é responsável pelo aroma do cravo da Índia. Também tem o óleo de lavanda, que serve como antisséptico. Na composição dele contém cetona. E um outro óleo também, assim como o de lavanda, o melaleuca, ele serve também como antisséptico.
Bom, as plantas medicinais, elas são plantas que apresentam ação farmacológica, ou seja, elas ajudam na cura ou no tratamento de várias doenças. Antes das plantas medicinais serem consideradas produtos fitoterápicos, elas passam por um estudo chamado de estudo de validação. O estudo de validação ele é o estudo que serve para ter a confirmação da eficácia e da ausência de toxicidade. A maioria das plantas medicinais em tratamentos é sem orientação médica, o que é desvantajoso para as pessoas, né? Pois são consumidas com poucas comprovações, ou até mesmo com nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas, o que é bem desvantajoso, né? Às vezes as pessoas elas ouvem de algum parente ou de algum comerciante, de alguém assim, que falam para elas que tal planta é bom para alguma doença, e elas vão e tomam e consomem esse chá dessa planta ou essa planta, né? Em alguns casos de consumo de plantas, podem ocorrer reações diversas, como alergias, distúrbios cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, e em alguns casos podem levar ao óbito, e entre outras reações que essa planta pode estar oferecendo para a pessoa, né? E é de extrema importância observar esse caso da toxicidade, pois é um sério problema, porque, como eu falei, depois do uso dessa planta ou do chá dessa planta, pode levar a diversas reações. Agora eu vou estar citando algumas plantas que são prejudiciais. Por exemplo, tem a arnica, que ela pode provocar náuseas, vômitos, problemas cardíacos, aborto, falta de ar. E o componente da arnica tóxico é o extrato da própria planta, é o extrato da arnica, que pode ser nocivo ao fígado e aos rins. Também tem o alho, que o exagero do uso do alho pode causar vômitos, gases, cólicas, problemas digestivos, dor nos rins, tontura. E o componente do alho que causa a toxicidade é o enxofre. E por último, o boldo do Chile, o famoso boldo. Ele pode causar aborto, hemorragias internas e, em casos de uso de períodos longos, pode causar irritação gástrica. Não é recomendado o uso do boldo com anticoagulante, pois a boldina inibe a agregação das plaquetas. E o componente do boldo que causa a toxicidade é a boldina.